Eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre as iniquidades em saúde no Brasil. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença da Paula de Castro, que é doutora em saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, começa contando pra gente como você definiria as iniquidades em saúde. Bom, primeiro que assim, é um tema muito importante, é um tema absurdamente importante mesmo, porque não tem como a gente entender a saúde sem entender quais são as dificuldades que as pessoas têm para o acesso, ao sistema de saúde, né. Então é claro que a gente não consegue ver uma paciente olhando só o rim, o fígado, o ombro ou um braço, né, assim, Sim, e não é assim que a gente define, uma pessoa, e essa pessoa ela tem ela é compreendida dentro de uma complexidade social, existencial, enfim, que está inerente à vida dessa pessoa, né. sim, Então é justamente não entendendo isso que a gente vê cada vez mais a depressão, a ansiedade, uma série de questões de saúde mental acontecendo, porque as pessoas não estão mais acostumadas a olhar o outro dentro dessa gama de complexidade, né, e de, enfim, de questões que cada ser humano está envolvido, né. sim. Bom, as iniquidades em saúde, elas são, características, né, que estão muito relacionadas, então, a aspectos específicos, de cada população. A gente está falando iniquidades é um sinônimo de desigualdades, né. No Brasil, então, a gente sabe que existem grupos populacionais que estão mais, propensos a desigualdades, a iniquidade, né, ou que são mais inequânimes. Que grupos populacionais são esses? Então, assim, a gente tem um país em que a escravidão, né, desde que a gente é país, ela, né, a gente foi o país, inclusive o último país Sim, né, a abolir a escravatura, né. Isso é uma coisa muito grave. Isso gerou uma série de questões muito sérias. Então a gente sabe, por exemplo, que no Brasil, tradicionalmente, a maior parte dos pobres são negros, sim. né, negros e pardos. Eu estou fazendo agora, nesse momento, inclusive, um estudo sobre mortalidade materna, e esse estudo ele mostra que a raça é preponderante. Por quê? Porque a maioria das mulheres que morrem por causas decorrentes da gravidez e do parto são mulheres e, obviamente, mulheres, mas são pretas, né, são mulheres Sim. pretas e pardas. A maioria, quando eu tô falando maioria, assim, é mais do que 80% das mulheres Nossa, são. esmagadora. É muito grave. Então, quando a gente trata desses aspectos, a gente sabe que a raça, ela é preponderante. Não dá pra gente entender que, não dá pra gente desvincular isso das políticas públicas. A política pública que não olhar para isso, que não olhar para a raça enquanto algo definidor para a morte das pessoas, não está conseguindo olhar para o nosso povo, né. A gente sabe que mais da metade da nossa população ela tem a raça, né, as raças, negra e parda, e isso é muito grave. Então assim, quando a gente está falando de saúde da população negra, a gente tem que sempre entender que é a população mais vulnerável, né. Sim. Na minha tese de doutorado eu trabalhei, por exemplo, câncer de mama. E, mais uma vez, né, assim, a maior parte das mulheres com câncer de mama são, né, principalmente que descobrem o câncer no estadiamento mais avançado, então, quer dizer, ela já descobre no final, quando Sim. ela já está próximo do óbito, né, já descobre no estadiamento 3 e 4, quer dizer, nos últimos estadiamentos de câncer, é a mulher que só descobre que está com câncer de mama porque a pele está mudando de textura, né, porque a mama já está, começando a pingar ali uma secreção que ela não está conseguindo identificar, e aí quando vai ver, já é um câncer de mama avançado. Então, a mulher que só descobre câncer de mama nesse momento, assim, tão tardiamente, né, normalmente ela é a mulher preta e pobre, né. Então, assim, enquanto a gente não tocar esses aspectos de forma séria, isso não vai ir para frente, né. Então, assim, Sim. esses são aspectos muito fundamentais e são aspectos relacionados às iniquidades sociais, né. Então existem esses grupos populacionais que são muito, característicos e que a gente já sabe que acontece e Sim. que deve-se que o que que a Comissão Nacional de Direitos de Determinantes Sociais de Saúde comenta, né, que as políticas elas têm que haver, acesso, né, com equidade. O que que significa acesso mais equânime ou com mais equidade? Significa o seguinte: a gente precisa favorecer, o acesso às mulheres
pretas, que é o grupo populacional mais carente, mais vulnerável de todos, são as mulheres pretas, né? Depois dela vem os homens negros, né, e pardos, depois as mulheres brancas e por último, obviamente, né, o topo, toda a sociedade ela é criada para um grupo populacional específico, que a gente sabe são os homens brancos, Sim. né? Então, assim, isso desde sempre. E esses aspectos, eles devem ser encarados seriamente no momento de criar uma política de saúde específica, né? Então, esses são aspectos muito importantes e são os aspectos mais relacionados com essa dinâmica, né, de desigualdade. E quais são as principais fontes ou origens das iniquidades em saúde no Brasil? A fonte principal, né, essas questões, elas vêm realmente desde o momento em que a gente teve uma escravidão, né, um momento de escravidão, assim, muito grande, muito extenso. Sim. O Brasil ele só deixou de ter escravos à medida em que outros países começaram a sancionar o Brasil por continuar com a escravidão, Sim. né? Então, Ou assim, seja, foi uma pressão absurda, a né? pressão internacional, porque Sim. acho que se não houvesse, de repente, até hoje a gente teria aí, né? Esse regime, ele tem consequência até os dias de hoje, né? E que a gente tá falando agora sobre esses aspectos, e Exato. são aspectos de iniquidade que estão relacionados a isso mesmo. Então, assim, a questão da raça e a questão da pobreza não estão sendo encaradas como algo realmente sério nos últimos governos, e a gente sabe disso. Então, assim, a gente tem que encarar de uma forma muito mais séria. A gente houve, né, enfim, a comissão. Houve um estudo do mapa da miséria do IPEA, né, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. É um instituto muito sério e que eles fizeram esse mapa da pobreza do Brasil, mapa da miséria do Brasil, e descobriram onde que estavam, então, esses bolsões de miséria. A partir disso, foi criado, né, o programa dos agentes comunitários de saúde, né? E foi a partir daí que o programa de saúde da família foi lançado e depois a estratégia de saúde da família aconteceu. Então, por quê? Porque a gente descobriu o seguinte: então, peraí, se existem esses bolsões de miséria e que a gente não está olhando para eles, a gente tem que olhar. Isso que a Sim. gente está falando é no governo Itamar Franco, né? Então, e olha quanto tempo que a gente tem desde ali. É claro que as políticas sociais aumentaram, o Bolsa Família é um aspecto fundamental para, né, para a redução dessas desigualdades tão grandes. Hoje em dia se fala, por exemplo, sobre o imposto mundial para taxar mesmo os super ricos, né, os bilionários, os trilionários, porque são fortunas que você pode trabalhar a tua vida inteira e que você nunca vai conseguir realmente alcançar esse nível, né? A gente está falando de famílias que vêm gerações e gerações e gerações e gerações e a coisa só vai aumentando. Então, assim, em termos dessas riquezas, né? Muito se fala, por exemplo, sobre esses super ricos, mas a gente sabe que a maior parte deles tem famílias já muito ricas, né? A gente está falando de pessoas que têm, sei lá, que o pai tinha uma mina de diamante na África, que o outro pai tem uma mina de petróleo não sei aonde. E é sempre essa mesma ideia, né, de extrativismo, da gente tirar recursos naturais gratuitamente, né, Sim. para vender a preços, né, enormes. Então, assim, é isso que a gente está falando, é disso que a gente está falando, né? Então, a gente tem uma imensa massa de pessoas que trabalha né, em grandes cargas horárias, acabando com a própria saúde, acabando com a própria vida, não tendo condições de pagar o mínimo, nenhuma Sim. medicação, nenhuma comida saudável, né, para ter uma qualidade de vida mínima, enquanto a gente tem os super ricos que poderiam sustentar países inteiros com as fortunas que têm. Então, as origens dessas iniquidades, elas estão muito na cara da gente, essa que é a Sim. verdade, né? E aí a gente precisa definir, na verdade, quais são as prioridades. Isso é uma questão governamental, porque não é assim que a gente define, apesar de ser. A gente está aqui discutindo isso, mas é claro que políticas governamentais têm que ser traçadas, né, em prol da redução da miséria, né, da redução da fome. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que esses são aspectos que a gente tem que tocar, de fato, se a gente quer ter um país que avance nesse sentido, né? A gente não pode continuar tendo pessoas miseráveis enquanto outras são super ricas e vivem nada contra. Eu acho que as pessoas podem ter as vidas que quiserem, né? Desde que elas sejam taxadas, né, de forma Proporcional. proporcional, Sim. né? Então é um pouco isso que se discute até internacionalmente.
E qual é a relação direta entre violência e saúde, especialmente no contexto das iniquidades em saúde? A gente sabe que esses bolsões de pobreza, né, geram uma maior violência, né. Sim. Então são os aspectos esses aspectos estão muito relacionados, né. Esses dias a gente estava eu fiz parte de uma mesa redonda, e aí a gente estava conversando sobre essa questão nesse evento, como que, no Brasil é diferente, né, as favelas, as nossas comunidades são diferentes, porque normalmente você pega em outros países, né, e a gente estava conversando nessa mesa, com uma pesquisadora da África do Sul, e ela vinha falando o seguinte: "Mas é porque é muito diferente mesmo, no Brasil, a o tráfico de drogas está dentro da favela. E nos outros países não, são lugares pobres que você tem violência, você tem a maior parte de negros e a maior parte dos Sim. pobres, essa mesma característica, mas não relacionada ao tráfico de armas e drogas. Aqui, o tráfico de armas e drogas, ele está concentrado principalmente nessas localidades, né. Então assim, isso é um aspecto diferente e que você cria também um microcomércio interno, né, que acaba gerando mais violência, Sim. né. Então você está trazendo, por exemplo, usuários de drogas para dentro de uma localidade que já é muito pobre. E o que a pessoa te der ali para dormir na sua casa, para ficar ali, para ficar ali por perto, é no desespero, né, quando a Sim. pessoa está desesperada e não tem o que comer, acho que são outras lógicas que acabam, fazendo sentido, né. Então, esses são aspectos importantes para se pensar. Eu acho que outra questão é realmente a questão do policiamento, né, de que forma que isso traz, muitas consequências para a saúde também, assim. A gente está falando desses aspectos, mas de fato eles se relacionam diretamente com a saúde das populações. De que forma que, essas pessoas vão adoecer, né. Eu estava comentando esses dias com os alunos meus sobre, pacientes, ortopédicos, né, e aí tinha um paciente ortopédico, que eu acabei lidando, enfim, conhecendo, e que ele já tinha feito cirurgia ligamentar, ele tinha um problema no joelho grave, ele já tinha uma série de questões de saúde, e e ele sempre voltava com a mesma queixa, com muita dor, com muita dor, com muita dor, "Eu não consigo mais andar, eu não tá muito difícil", mas ninguém nunca tinha parado para olhar onde ele mora, né, e era um paciente que ele mora no alto de uma comunidade aqui do Rio de Nossa. Janeiro, e ele sobe rampas íngremes e muitas escadas. E como então, muitas vezes ele não saía de casa para se tratar, porque ele sabia que se ele descesse, ele não tinha como subir de volta, né, porque era muita dor, ele tinha que vir e tal. Então, assim, a gente tem que pensar nessas questões, né. Os determinantes sociais de saúde, eles trazem esse pensamento, esse olhar, né, da gente olhar o paciente como um todo, olhar onde que ele vive, o que que ele come. Sabe, assim, ele tem renda, ele tem dinheiro para poder fazer o uso dessa medicação aqui específica ou não? Então, assim, são aspectos fundamentais que eu acho que fazem a gente abrir os nossos olhos para um atendimento mais bacana, sabe, é um olhar diferente, é um olhar de fato holístico, é você olhar o teu paciente como um todo. Isso eu acho que faz toda a diferença no olhar clínico, na nossa consulta, né, no profissional de saúde ter essa vivência, essa visão para além da doença, né, olhar Sim. aquele indivíduo de uma forma mais completa. Saúde é isso, é ver além da doença, não só quando o paciente está ali precisando, às vezes, do atendimento, precisando resolver alguma questão. É prevenir, é promover a saúde, deixar a saúde inerente ao ser humano. Como? Não necessariamente pensando, às vezes até sem querer pensar na saúde, pensando só em qualidade de vida, por exemplo, e a saúde já está ali embutida e a Exatamente, gente já consegue resolver tudo. exatamente. Bom, chegamos ao final, mas eu gostaria de agradecer você pela presença e também por todo o conhecimento. Muito obrigada. Obrigada. É isso, chegamos ao final e eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos. Até a próxima!